Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Nós estamos aqui hoje para trazer o alimento diretamente do céu para você. Então já pega o seu caderno, já vai anotando os pontos principais que essa mensagem vai falar com você. Não deixe de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você entendem que vai fazer sentido elas ouvirem. Então, venha participar conosco do 12º episódio do nosso podcast Na Mesa. Hoje trazendo um tema muito especial que eu creio que vai falar com você, assim como tem falado conosco. Então, sem mais delongas, vem com a gente para mais um episódio do podcast Na Mesa! Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Que honra ter vocês aqui com a gente hoje. Espero que você já esteja bem acomodado aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua mesa. Espero que você já tenha pego aí teu cafezinho, seu chá. Já coloca nos comentários aí o que você prefere estar tomando enquanto você está assistindo a gente. Conta pra gente aí se é um cafezinho mesmo, tradicional, se é um cappuccino, que tem gente que é mais sofisticado, né? É cappuccino. Chantilly também. Ou chocolate quente, ou um chá, enfim. Coloca aí pra gente já saber qual que é a tua bebida predileta enquanto você assiste aqui o podcast. E já pega a caneta, papel para anotar, porque hoje é um tema muito legal. Como a Dani já falou, hoje nós vamos falar sobre relacionamento, a importância do nosso relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento mais profundo com o Senhor, como é importante a gente sair da superficialidade. Então a gente vai estar seguindo esse tópico. Semana passada nós falamos sobre identidade, e agora que nós já sabemos quem nós somos em Deus, então vamos conhecê-lo mais profundamente. Amém, queridos? Então, amém. Eu coloquei aqui alguns tópicos e, dentre eles, a definição do que é um relacionamento. Então, diz assim, ó, que um relacionamento significa a ligação afetiva entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Lembra de mim, o negócio da tradução da sua Bíblia? Gênesis 3:8. Gênesis 3:8 vai mostrar como o Senhor, ele tinha essa proximidade com Adão e Eva desde o início, então ele se preocupava com relacionamento, ele era um ser relacional. Leia, pode ser, acho que é a parte A. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Isso aconteceu foi depois que a serpente veio, né? E teve a queda, enfim. E aí eles foram se esconder de Deus, né? Igual quando criança arteira faz arte, né? Que vai se esconder do pai e da mãe para não levar uma, né? E aí demonstra que na viração do dia sempre o Senhor ia ali visitar eles, se relacionar com eles, conversar com eles. Então mostra como que Deus gosta disso, né? Ele gosta de ter esse contato com a gente. E o relacionamento com Deus é tido através da salvação, que é o fruto da crença em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, o primeiro passo para você poder se relacionar com Deus é através da salvação. Você primeiro tem que acreditar, crer e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir daí, né, fazendo essa confissão de fé, o Espírito Santo vai começar a habitar dentro de você. E aí sim essa relação vai começar a ser trabalhada e ser gerada. Exatamente. Você anotou aí, Maria, o que seria um relacionamento com Deus? Assim, não, eu coloquei assim, na verdade, em geral, né? Um relacionamento em geral. Eu vou falar alguns pontos que eu anotei. Se você achar que tem algum outro também, você fala, tá? Pode ser. Então eu coloquei aqui o que é um relacionamento com Deus. Leitura bíblica, meditação e a prática da Bíblia. Oração que causa intimidade e que nos faz amigos de Deus. Adoração, se encher do Espírito Santo, prestar atenção na voz de Deus, porque Deus não deixou de falar. E às vezes a gente tem essa impressão, né? De achar que Deus não responde. Quando eu me converti, eu achei que para Deus falar comigo, ele tinha que descer do céu. Então eu não entendia nada que estava acontecendo, eu só ficava assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Então assim, demorou muito para eu entender os sinais,
Mas, na verdade, quando ele fala verdadeiramente com você, aquele testemunho interior, ele fala pra você, fala assim, essa voz realmente é de Deus. Então, a gente precisa prestar atenção. Então, pra gente, por exemplo, eu tô buscando uma resposta do Senhor, onde eu fiz uma oração, e eu falei assim, que hoje eu vou sair com essa resposta. Talvez Deus não vai te responder nesse dia, porque Deus faz o que Ele quer. Mas, se você não parar e silenciar tudo que tá à sua volta, prestar atenção, talvez nos detalhes que Ele vai falar com você, você não vai ouvir. Porque Deus é muito simples, né? Ele não precisa de fantasia para falar com você. Outra coisa é estar vigilante. A gente precisa estar vigilante, estar sempre em oração. Porque a oração nos torna vigilante, onde ela nos permite, com a ação do Espírito Santo, não pecar contra o Senhor. Então, estar vigilante também está na Bíblia. E orar a Bíblia. Poderoso isso. Isso é poderoso, não é? Poderoso. Eu falei isso, escrevi aqui, porque isso acontecia comigo. Já quantas vezes, assim, como eu converti, eu pegava a Bíblia, principalmente nos Salmos, né? E aquele pessoal tava rasgando o coração lá, Davi principalmente. E eu lia quantas vezes o Salmo, minha Bíblia é cheia de lágrima. Ai, que gostoso, é tão bom isso. Porque isso causa intimidade também. Porque quando você ora aqui, um exemplo, um Salmo, você entende que Deus é aquele refrigério que está falando que é aqui. Então, quando você ora, talvez com dor, com sentimento de preocupação, essas palavras fazendo conexão com o seu interior e vai aliviando você. Não que o problema vai deixar de existir, mas que vai fazer sentido você orar para que isso venha te aliviar. Porque caminhar com o Senhor é isso, né? A gente habitar no meio do caos, mas ainda existir alegria e felicidade. E é interessante que assim, a gente não nasce sabendo como que é a pessoa. Então, assim como a conversão, quando você aceita Jesus, você está recebendo um novo nascimento, ali está gerando também um novo relacionamento. Então, vamos dar um exemplo. Quando o meu filho mais velho, ou até o mais novo, né? Quando o Guilherme nasceu, meu filho mais velho, a gente demorou um certo tempo para entender a definição de cada choro. Porque nós não conhecíamos ele e ele também não conhecia a gente. Então, a gente teve que perceber, criar uma percepção de várias outras coisas dele para tentar definir, nossa, é fome, é dor, é sono, né? É calor, o que será que é? Então, a gente teve que apurar o nosso sentido de percepção daquilo que estava acontecendo com ele para poder ter compreensão de fato daquilo que ele estava necessitando no momento. Então, com o passar dos dias, dos meses, a gente nem precisava mais, né? Tava de longe, escutava um choro. Ah, é fome. De vulcão madeira. Ah, é isso. Então, a gente já tinha uma percepção mais apurada, porque conforme nós íamos nos relacionando com ele, conforme nós íamos contemplando a maneira com a qual ele lidava com os momentos que ele estava vivendo, a gente começou a ter um pouco mais de afinidade, entendimento e compreensão, e foi facilitando o nosso relacionamento. E com Deus é diferente. Então, conforme a gente vai contemplando a obra do Senhor, conforme nós vamos lendo a palavra do Senhor, conforme nós vamos orando, nós vamos tendo compreensão e dimensão daquele que é o Pai, Deus Pai, que nós estamos nos relacionando. Então, isso não é do dia para a noite, é uma construção. Então, a gente vai tendo um discernimento maior, vai crescendo gradativamente a nossa compreensão espiritual sobre as coisas e a nossa percepção, né? Eu falo até audível do Espírito, né? É muito maior. Então, às vezes o Espírito Santo fala com a gente, mas a gente não entende, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Mas a partir do momento que a gente vai criando essa maturidade, essa compreensão, a gente escuta, o Espírito Santo tá me falando isso. A gente sai da maturidade espiritual, né? E isso é lindo, é maravilhoso, é gostoso, né? Como a gente vai crescendo, a gente vai... É igual o relacionamento entre marido e mulher, ou namorado e namorada, né? Conforme a intimidade vai crescendo, vai conhecendo cada vez mais, se você tá numa festa e a esposa já faz assim com a sobrancelha, daquela respirada fundo, mas já sabe que é pra ir embora. Não precisa falar nada, ela já entendeu, já mapeou. Nossa, ela tá fazendo isso porque ela quer ir embora. Melhor não é vazar, porque já deu a hora dela. Ou senão o marido chega em casa, a mulher tá com um bico desse tamanho, porque ele chegou um pouco mais tarde do serviço. E aí ele já entendeu que ele vai ter que lavar a louça aquele dia, vai ter que cozinhar, vai ter que fazer muita coisa para agradar ela e desfazer aquele bico. Então a gente tá brincando aqui, mas isso é relacionamento. Isso é intimidade. Isso a gente constrói no dia a dia. Essa definição eu coloquei que se relacionar com Deus
significa ter uma união com ele, com amor, proximidade e confiança, que é a chave de um relacionamento, né, Dani? Se você não confia, como é que você vai se relacionar com alguém que você não confia? Exatamente. Pra gente confiar ainda, a gente tem que conhecer quem ele é. Conhecer. E a gente conhece a Deus, tem um relacionamento com ele, não tem outro caminho. Eu tava fazendo devocional essa semana, aí eu anotei uma frase aqui, Mari, que é até um pouco comprida, mas eu vou ler pra vocês. Sim. Que eu vou falar de um cara da Bíblia que ele sempre me chamou muita atenção, porque ele era muito sincero com Deus. E dá pra saber de quem que eu tô falando, né? De Davi. Então, mesmo ele no pecado, ele se humilhou pro Senhor, então... E a Bíblia fala que ele era o único homem na Bíblia segundo o coração de Deus. Então, o que a gente tem que fazer para ter um coração igual dele? O que a gente tem que fazer para ter um coração igual de Davi? E a gente sabe que por muitos momentos ele enfrentou muitas guerras, ele quase morreu várias vezes, teve muitos inimigos, principalmente Saul, e em nenhum momento Deus deixou de salvar ele, de proteger ele. Então eu escrevi assim, ó. A única coisa que podemos fazer para ter o coração de Davi é reconhecendo e contemplando a grandeza de Deus em bons e em maus momentos. Porque Davi fez isso. Né? Além dele ser muito sincero, ele confiar sempre em Deus. Aí eu coloquei depois assim, ó. E como se conhece a Deus? Buscando. E através da busca ocorre experiências com ele e é onde você o experimenta. É onde você experimenta Deus. Porque essa daí é a chave, né? Porque tem pessoas que estão na igreja até hoje e nunca teve uma experiência com Deus. A gente não pode também... Porque a gente também não pode basear a nossa vida com Deus em base das experiências. Sim. Não pode, mas a experiência ela nos ajuda a conhecer quem Deus é. Então a gente precisa buscar mais dele, ter conhecimento de quem Deus é. E jamais, no momento ruim, no momento mal, a gente questionar Deus, a gente colocar Deus à prova, falar mal do Senhor, porque no momento mal também, que ali a gente conhece a grandeza do Senhor. É que nem eu falei pra Mari, no caos a gente consegue perceber que a gente pode ser feliz no caos. Porque essa é a beleza de viver o evangelho. Que nem você falou do pessoal que tá lá na Flórida. A menina tava até rindo, porque ela tem esse presente que a gente tem, que é ter um relacionamento com Deus. Porque isso sim vai diferenciar a nossa vida cristã. Com certeza. Não é uma outra coisa mística, é um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E aí eu te pergunto, como que você se relaciona com uma pessoa que você ama? Alguém que você ama, que você é apaixonado, que você, assim, 24 horas por dia pensa nessa pessoa. Como é que você se relaciona com ela? Qual é o teu tempo que você tem de dedicação para essa pessoa? Qual que é o teu investimento para que esse relacionamento se consolide, vai para frente e avance e vocês tenham muitos e muitos anos juntos aí de uma história bonita? Como tem sido? Como é que é? Já coloca nos comentários para a gente saber aí como é que é a tua proximidade com as pessoas, como é que você faz para se relacionar, como é que é o início de uma relação quando você conheceu uma pessoa que te chamou a atenção, como é que foi para você isso? Porque eu acredito que, na maioria das vezes, a primeira coisa que a gente quer fazer é saber tudo sobre essa pessoa. Tudo. O que ela gosta, o que ela não gosta. A gente quer ter o máximo de tempo com essa pessoa, porque quanto mais tempo nós tivermos com essa pessoa, mais dela nós vamos extrair. É ou não é verdade? Coloca aí pra mim se com você também é assim, porque eu acredito que a maioria das pessoas, né? Sim. Deve ser dessa forma. Por quê? Porque a gente quer saber tudo daquela pessoa, a gente respira 24 horas pensando, ainda mais quando tá naquela época da paixão, né, do amor, aquele amor assim, nossa, né? E a gente fica dessa maneira mesmo. Isso é normal, é inerente do ser humano, mas conforme a gente vai se aprofundando, a gente também descobre muitas coisas às vezes, que a gente fica, às vezes, com medo, inseguro. Será que eu vou conseguir, de fato, manter esse relacionamento? Porque esse relacionamento, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Esse relacionamento, eu vou ser privado de algumas coisas, porque a partir do momento que eu me relaciono com essa pessoa, eu tenho que dizer não para outras. A partir do momento que eu me relaciono com essa pessoa, não são todos os ambientes que eu vou poder frequentar mais. Não é verdade? A partir do momento que eu estou com essa pessoa, eu não posso querer agradar ela 100% e agradar os outros 100%. Então, todo amor, todo relacionamento gera renúncias. São importantes essas renúncias para que a gente possa dar continuidade com aquela vivência, aquele relacionamento que a gente está tendo com aquela pessoa.
Então, com Deus também não é diferente. Se nós temos um amor profundo pelo Senhor e queremos conhecê-lo cada vez mais, a gente vai ter que dedicar tempo. A gente vai ter que ter zelo, dedicação, investimento. Talvez você vai ter que comprar livros, uma Bíblia de estudo. Você vai ter que dedicar um tempo para você estar orando, para você estar ouvindo, para você estar contemplando aquilo que ele tem feito. Isso demanda tempo. Como é que você quer relacionar com alguém e falar que quer viver o resto da vida com essa pessoa se você nem ao menos fala com ela durante o dia? Como? Então, isso é uma reflexão para nós, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero viver no céu. O céu é a eternidade, gente. E aí eu te pergunto, como é que você vai querer viver a eternidade com alguém que você não conhece? Como é que você quer viver a eternidade adorando e louvando o nome de uma pessoa que você nem se relaciona, você nem consegue detectar a voz dele, aquilo que ele tem falado para você? Então, isso também diz respeito à intimidade. Porque você pode ver que na Bíblia, dá uma lida para mim, fazendo um favor, acho que é Mateus 6,6. Acho que é isso aí mesmo, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Secreto diz respeito à intimidade. Um casal, quando eles vai ter uma intimidade, um relacionamento mais profundo e íntimo, eles vão para um quarto. Por quê? Aquilo é só entre os dois. Não tem outras pessoas para poder ser envolvida ou querer atrapalhar aquele momento de intimidade. Com Deus Pai não é diferente. Por isso que ele fala, entra no teu quarto em secreto, é só eu e você, tete a tete, só nós dois. E em secreto ele também nos recompensa. Então, assim, é lógico que tem momentos que nós vamos adorar o Pai em conjunto com a igreja, com os irmãos. Mas o secreto, que é a parte íntima, não pode ser tirado, porque é lá que, de fato, nós vamos nos abrir de uma maneira que a gente nunca se abre, e da mesma forma o Senhor vai se mostrar de uma maneira que ele nunca se mostrou para nós, de uma maneira mais profunda. Então, assim, quando a gente falou desse tema de relacionamento, intimidade, tocou muito em mim, porque nada da nossa vida espiritual acontece se a gente não tiver isso. Mário, eu escrevi uma frase ali que fala assim, que nenhuma pessoa transforma a vida de outra vivendo na superfície. Meu Deus. Então a gente precisa buscar esse lugar mais profundo. E assim, as pessoas falam assim, que nem você falou, quero mais de Deus, quero mais de Deus, quero mais de Deus. Mas a pessoa não move nada para querer mais de Deus. Porque Deus está aqui, gente. Agora, se eu não buscar, eu não vou receber aquilo que eu quero de Deus. Seja um dom, seja sei lá, alguma coisa que eu quero ganhar do Senhor, que venha do mundo espiritual. Não, você não vai encontrar se você não buscar. É verdade. E essa busca depende de mim e de você. Exatamente. E de você. Não adianta terceirizar para o pastor, terceirizar para a Mari, terceirizar para alguém da minha vida se eu não partir de mim. Porque uma que a salvação é individual, então esse relacionamento precisa partir de você. Todo mundo, cada um, de forma única, precisa buscar esse relacionamento com Deus. É verdade. E é através da leitura bíblica, né, que a gente estava falando. Às vezes você vai ter que se aprofundar com um livro, né, ouvir pregações a respeito de um tema, uma Bíblia de estudo, né? Quanto mais você se aprofunda, mais audível é a voz do Senhor. Gente, é como se você estivesse cavando para encontrar uma preciosidade, um tesouro. Então você vai cavando cada vez mais, porque você precisa garimpar e achar. Então, o que você vai fazer? Tudo que você puder para poder analisar aquele solo, para você saber quais áreas que tem mais chances de encontrar aquele tesouro. E aí você vai se aprofundando cada vez mais. E com Deus não é diferente. Então, quanto mais Deus tiver de nós, mais nós teremos dele. Anote isso. Quanto mais Deus tiver de nós, mais nós teremos dele. Por quê? A gente fala assim, enche-me, Senhor, enche-me. Mas para você encher alguma coisa, como é que você consegue encher algo que já está cheio? Cheio do quê? Cheio de mim, cheio dos meus desejos, cheio das minhas vontades, cheio dos meus achismos. Como é que Deus vai penetrar em um lugar que você já preencheu com outras coisas? Precisa esvaziar. Então ele tem que tirar para aí sim encher. Então a gente, na verdade, temos que nos esvaziar de nós mesmos para que ele venha colocar mais dele em nós.
A gente Então, tem que permitir, né? dá esse Permitir que o acesso. Senhor Se rasgar, igual você falou, Davi. Davi era uma pessoa que só fazia cagada. Então, hora que você fala, Davi, fala, como que esse cara foi considerado segundo o coração de Deus? O cara só fazia cagada, né? O cara era um... Mas qual que era a diferença de Davi? Como rei, né? Estando no ápice ali, dificilmente você viu um rei se humilhar como Davi se humilhava. Ele rasgava as vestes, né? Se lançava ao chão. Ele fazia as cagadas dele, mas ele sabia falar, Senhor, olha, de novo. Eu errei de novo, me ajuda. Olha, eu não sirvo para nada mesmo, eu preciso de ti. Então ele era um cara que ele fazia, mas ele assumia o seu erro, voltava atrás, se arrependia, se humilhava na presença de Deus e buscava ajuda para voltar. E quantos de nós fazemos um monte de cagada e mal pedimos perdão para o Senhor? Ou para o próximo. Né? E como você vai estabelecer um relacionamento se a pessoa que você tanto desamar, você vive fazendo coisas que desagradam essa pessoa e nem sequer pede perdão para ela? Eu falo assim, né? Eu me relaciono com a Dani. Ela é minha amiga, uma irmã de coração que eu amo ela. Eu digo amar a Dani, mas eu vivo fazendo coisas que desagradam a Dani, que chateia a Dani, que dói o coração da Dani, que a Dani entristece ela, mas eu passo batido como se nada tivesse acontecido. Que relacionamento é esse? Muito provavelmente a Dani vai se afastar cada vez mais de mim. E você acha que é um Deus diferente? O que nos separa de Deus é o pecado. Pecado não confessado. O salário do pecado é a morte. Uhum. E Deus é a vida. Então é caminho oposto. Uhum. Então, pra gente trilhar esse caminho, a gente precisa escolher Deus, escolher ter um relacionamento. E em Mateus também fala, Mari, no versículo 33, no mesmo capítulo que você citou, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Olha. Às vezes a gente passa tanto tempo correndo atrás de tanta coisa, mas a chave que Jesus nos ensina é: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, por que a gente vive sofrendo por tantas coisas aí, sendo que a gente deve confiar no Senhor, aquele que é nosso amigo, aquele que é nosso ajudador? Assim como Davi confiou, né? Em todo o tempo que ele foi ameaçado, ele sempre confiou no Senhor, sempre engrandeceu o nome de Deus, e ele passou por tudo. Então, aqui Tiago também diz assim, ó, Tiago 4, versículo 8, fala assim, ó, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, mais uma vez, nós temos que nos chegar ao Senhor. Ele é acessível, o véu foi rasgado, não há mais separação. Nós temos o acesso livre até ele, mas nós precisamos nos achegar. Ao mesmo tempo que nós chegamos, aquilo que é ruim vai se afastando, né? E devemos também, aqui fala, né, que a gente tem que limpar as nossas mãos, ou seja, geralmente quando a gente comete algum erro, a gente usa as mãos, teoricamente falando, né? A pessoa quando comete um crime, quando mata uma pessoa, usa as mãos às vezes fica com vestígios de sangue, vestígios daquilo que foi feito de errado. Então aqui, de uma maneira figurativa, fala, limpe as suas mãos, limpe as suas vestes, se purifique desse seu pecado, vem até mim. Então a gente tem que se chegar ao Senhor, a gente tem que buscar a face do Senhor. Quanto mais a gente querer dele, mais a gente vai ter dele. Mas ele quer ver o nosso coração disponível para isso, né, Dani? Disponível para isso. Com certeza. E aqui no verso 22 do capítulo 1, Maria de Tiago fala assim, ó, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Depois no 25, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas praticante e zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Isso mesmo. Eu falo que a palavra de Deus, ela é perfeita em tudo, ela nos instrui em tudo, ela é Deus falando com a gente, né? O tempo todo. O tempo todo. Então a gente tem que se calar as outras vozes, né? Quando você quer ter um date, quando você quer ter um momento com a pessoa que você ama, você não marca um encontro? Você não vai lá e fala, não, eu quero ter um encontro, porque eu quero ter só um momento a sós, de mesa com você. Você se organiza para aquele momento.
Você organiza sua roupa para aquele momento, o perfume, você deixa tudo que você quer deixar o ambiente mais perfeito possível para que aquela pessoa se sinta amada por você, desejada por você, ansiada por você. Agora, para Deus, a gente vai procurar Deus de qualquer jeito. O que sobrar do meu tempo eu te busco. Oi, Deus. Fica com Deus. Até mais. Beijo. Me abençoe, tchau. Deus, eu te abençoo. Gente, ai, Jesus, né? Por que com Deus tem que ser o nosso resto, o resto do nosso dia, o resto da nossa energia? Por que com Deus tem que ser assim? Mara, eu vi um vídeo essa semana que falava exatamente disso. Como que a gente vive a nossa rotina, vive o nosso dia. Às vezes a gente esquece daquilo que Deus fez por nós, esquece desse amor. E era eles falavam do filho pródigo, né? Que eles se consideravam um filho que mesmo dentro se perdeu. Então, que eles estavam decidindo voltar, porque talvez um dia eles se esqueceram que Deus entregou para eles todo aquele amor. A gente não pode entregar para Deus uma miséria, sendo que Ele nos entregou tudo. Ele nos resgatou, Ele nos perdoou, Ele entregou o seu Filho, Ele nos prometeu a salvação. E a gente vai lá e entrega uma miséria. Às vezes, quando me deparo num dia, eu falo assim, nossa, meu Deus, eu não orei ainda. Eu vou lá e entrego uma miséria. Eu se constrange tanto no meu coração, eu fico tão triste. Eu falo assim, nossa, Deus, me perdoa por essa miséria. Porque eu sei, eu entendo, conheço o sacrifício do Senhor por mim, mas, infelizmente, hoje eu vacilei. Então, eu te peço perdão e amanhã eu vou ser melhor, em nome de Jesus. Mas é doloroso para quem conhece quem é Deus fazer uma coisa assim. E é engraçado. Entregar esse pouco, né? A gente não tá falando isso porque a gente é melhor do que ninguém. Nós erramos muito, falhamos muito. A gente tá falando aquilo que Deus tem constrangido o nosso coração. A gente tá abrindo o nosso coração aqui para vocês. Eu acredito que vocês também passam por isso. Então eu falo assim, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente tá esperando há séculos. Eu vou pra praia amanhã. Meu Deus, a gente nem dorme à noite. A gente faz vigília na madrugada. Vai sair às 7 da manhã, quando é 4 horas já tá de pé, fazendo um café, já preparando as coisas, porque não vê a hora de chegar aquele momento tão desejado. Mas aí quando é pra acordar uma horinha mais cedo, não vou falar uma hora, meia horinha mais cedo, até um tempinho com Deus, não dá. Então a gente não tem um relacionamento com Deus, aí simplesmente o Senhor fala assim, Dani, eu quero que você, minha filha, agora vá para tal cidade, porque eu quero que você abra uma porta ali, porque eu quero que você pregue o evangelho naquela cidade, porque aquela cidade está precisando de ouvir minha palavra, aquela cidade está precisando ser exortada. Aí a Dani fala assim, louco Deus, uma cidade com 1000 habitantes, vou fazer o que lá? Largar tudo as minhas coisas, a minha loja, as minhas roupas, minhas confecções, meu ministério aqui com os jovens, eu vou lá para de 1000 pessoas? Que não tem nada a ver com nada? Vou nada, acho que o senhor tá com um probleminha aí. Porque eu não tenho relacionamento íntimo com Deus, eu não tenho como confiar. Como que a gente confia numa pessoa que a gente não se relaciona? Não confiamos. Vai que é a voz da minha cabeça, né? Exatamente. Então, por isso que é necessário um tempo de qualidade com o Senhor, que a gente se deposite nosso tempo aos pés dele. Gente, as 24 horas do dia que ele deu, a gente tem que pelo menos ter 10% dela para ele. É difícil? Lógico que é difícil, mas para pensar, a gente vê hoje em dia que parece que o tempo está correndo mais rápido, né? Meu Deus, tá demais. Mas a gente continua tendo 24 horas no tempo. Então o que mudou? O que mudou é que a gente não está sabendo administrar esse tempo e o diabo está ocupando com outras coisas para tentar, de uma forma ou de outra, nos atrapalhar a ter esse tempo de qualidade com a família, com os filhos, com o marido e com o Senhor, que é a base da estrutura do ser humano. Então, os relacionamentos que são essenciais, eles estão sendo minados e bombardeados por Satanás, para que a gente não possa ter tempo. Porque destruindo esse tempo de qualidade, ele destrói a família, destrói os filhos, destrói o casamento e destrói o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, acabou a pessoa. Então, a gente não pode deixar ser levado para esses ventos que têm, de certa forma, nos balançado, né, nos distraído, né, Dani? A gente vê que isso é muito comum. É isso mesmo, Mari. E que eu anotei assim, ó, uma vida de relacionamento com Deus nos faz lembrar quem nós somos, quem Deus é e o que Ele fez por nós.
Porque se a gente for cair nessa cilada do diabo, a gente realmente abre mão da família, abre mão de Deus, abre mão de muita coisa, porque o diabo ele vem distraindo muito nós mesmos Uhum. com coisas simples, é uma tela. E ele nos distrai, ele entrega um prato lindo e cheio, onde você vai cavucando na hora que você está no fundo do poço. Você está um viciado em tela, onde você não tem mais tempo para nada, você fica mexendo no celular. Então, Deus, ele fez tudo muito simples e esse relacionamento não custa nada. Ele só quer uma porção do teu tempo, de maneira simples, para que você possa entender o que ele quer para sua vida. Porque sem o relacionamento com Deus, você não consegue entender o que ele quer para você. E somente isso vai te trazer uma vida nova. Sim. Porque se não for um relacionamento, você não consegue ouvir aquilo que ele vai te falar. E o contentamento que a gente anda falando tanto, né? Como é difícil a gente se sentir feliz e ter prazer naquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Mas por quê? Porque o nosso contentamento está no Senhor. É Ele que vai nos mostrar ser feliz com detalhes de coisas, né, Dani? Então, a contemplação, contemplar aquilo que o Senhor fez, a sua palavra, isso vai trazer um prazer para nós. Estava lendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É através daqui que nós vamos ter instrução suficiente para a gente fazer tudo aquilo que é necessário a gente fazer aqui nessa terra. Não é verdade, Dani? E a palavra é Deus falando. Exatamente. Essa semana meu devocional está falando sobre o descontentamento. Porque hoje a gente vê muita pessoa sem felicidade, sem propósito, triste, que ainda não enxergou ainda o motivo que ela está viva. Então ele está trazendo isso aí. Até na nossa caminhada cristã tem um momento que a gente se depara com esse descontentamento, né? Uhum. Então, tanta coisa acontece na nossa rotina que a gente começa a tirar a atenção de Deus e olhar só para os problemas, aí a gente fica se sentindo com descontentamento. Então, assim, ó, nosso descontentamento com a vida tem a ver com o relacionamento com Deus, que a gente não tem, e também a falta do relacionamento com as pessoas. Quando tu tá vivendo um dia tão ruim, um dia assim meio assim, sabe aquele dia que você parece que não sei? Sim. Aquele dia que parece que você não sabe de nada. Tá se sentindo mal e tal. Aí eu falei assim, não vou na célula não, porque eu já tô mal mesmo. Aí depois me veio uma voz assim, falou assim por dentro, mas chegando lá, você vai se relacionar com as pessoas, tudo vai passar. Nossa, a hora que eu cheguei lá, tudo acabou. Cheguei em casa mais feliz, cheguei em casa mais contente. Então, assim, o relacionamento com Deus é essencial, não pode abrir mão disso, mas com as pessoas também é essencial na nossa vida. Porque, na verdade, as pessoas, elas são um reflexo do Senhor, né? Sim. Então, Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então, nós somos pequenos cristos andando pela terra. Então, a partir do momento que eu vejo meu irmão, que eu ouço meu irmão, que eu converso, me relaciono com ele, eu me sinto bem, porque é a vontade de Deus isso. Ele não nos formou para ser uma ilha. Não. Se fosse assim, ele tinha feito só Adão. Não tinha criado Eva, foi um problemão para ele. Ele falou, você tá muito bem, vamos criar um problema. Vamos criar um problema. A esposa vai ser o problema. É isso mesmo. Mas é bênção, gente. O relacionamento nosso, pessoal, com outras pessoas, nos ajuda com o nosso relacionamento com o Senhor, porque a gente tem muita a dificuldade de se relacionar com algo que a gente não vê, né? Então, as pessoas nos ajudam a ter esse reflexo do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes eu estava triste, como a Dani falou, num dia dificílimo, e Deus mandou um anjo para trazer algo através de uma pessoa, né? Para trazer algo para alegrar meu dia. Gente, já aconteceu fato, é impressionante, de ter tido um aniversário que eu não pude ir, sabe? E eu ter ficado muito triste por aquilo, por conta de problemas pessoais, eu não ter conseguido ir, mas eu não falei nada para ninguém, mas Deus sabia que eu tinha ficado muito triste por isso. E no dia seguinte, olha que coisa impressionante, a pessoa fez um bolo só para mim e trouxe aqui em casa. É Deus? Você acha que não é Deus isso, gente? Quando que uma pessoa vai se preocupar? Falar assim, não, ela não foi, né? Ela pode ter ficado triste. Eu vou fazer um bolo e entregar só para ela. E trouxe o bolo
colocado num lugar bonito, com um laço, com um presente e um bilhete. Gente, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei tão constrangida. Você que ganhou o presente. Eu chorei horrores. Até essa bênção aqui já me abençoou com um bolo também num dia difícil. Então, Deus tem os meios dele de demonstrar quem ele é, de demonstrar o seu amor relacional através de pessoas que estão do nosso lado. Então, como é que você vai sentir esse cuidado de Deus se você não se relaciona, se você bloqueia todo mundo que entra na tua vida? Não adianta nada. Tem gente que é assim, né, Dani? Tem gente que é assim. E aí pronto, aí vive deprimido, vive isso, Deus não me ama. Como não te ama, meu querido? Já mandou 300 pessoas aí para poder te abençoar, para cuidar de você, e você fica aí, né, às vezes bloqueando essa pessoa, rejeitando a pessoa, chutando a pessoa e fechando a porta da tua casa. Como é que você vai querer que Deus te abençoe e cuide de você? Não abençoa. Se você se bloquear vendo teu mundo, Não vai. vai viver no quarto escuro. E a gente, igual a Dani falou, quantas vezes, né, a gente não tá legal, tudo não quer ir na igreja, não quer ir numa célula, não quer frequentar um ambiente. Quando a gente rompe com isso e chega naquele lugar, como Deus nos cura, nos fortalece, nos ajuda, né, Dani? Nossa, com certeza. Ajuda a gente a passar por mais um turbilhão de coisas difíceis. Eu falo que é no ambiente coletivo que a gente se cura, né? É no ambiente coletivo que a gente é tratado, não é verdade? Porque eu me relacionando com a Dani, eu tô me expondo. Eu tô me expondo, mas essa exposição, ela tem os seus lados bons. Por quê? Porque ela vai, às vezes, ver coisas que eu não vejo e pode, talvez, me alertar para que eu possa tratar, remediar e ser curada em certas áreas. Se eu viver sozinha, como é que eu vou fazer isso? Não Tem faz? como. Aí Deus usa a Dani. Ah, Mari, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Porque ela tem liberdade, intimidade, então ela sabe que ela pode ter acesso a isso. Mari, eu tô percebendo que você tá assim assado em tal área. Olha, você não quer que eu ore por você? Vamos pedir para Deus mostrar, porque eu acho que não é por esse caminho aí. Mas é importante a gente se relacionar também com pessoas de Deus, né? Porque essa pessoa não abre a porta para ninguém, mas quando vai abrir a porta é para um enviado de Satanás. Enviado do Arrebenta dentro. tudo. Fala, Dani, tem mais alguma coisa que você queria? Não, falando sobre esse detalhe de contar com a ajuda das pessoas, né? Tá escrito assim, ó. Quando tudo ao nosso redor desmorona, é quando descobrimos que Deus é tudo o que realmente precisamos. Meu Deus. Então, às vezes a gente conta com tantas coisas, né? Confia em tantas coisas, mas aquele que a gente deve confiar, que a gente sabe que é isso no nosso alicerce, a gente não conta. A gente conta com qualquer coisa. Eu estava lá na mesa de casa, que a gente estava um dia mais ou menos. Aí do nada assim, eu falei assim, nossa, eu preciso orar. Eu estava lá na mesa e comecei a orar, só falei assim, Deus, nossa, Deus, como é bom saber que o Senhor é meu amigo. Olha que simples. E ali mesmo eu comecei a chorar, já comecei a falar com ele. E logo tudo passou. Aí eu fui pra célula, consegui ganhar uma força ali pra célula. Mas é isso, gente, a gente tem que entender que a gente tem um amigo, mas esse amigo é construído num relacionamento profundo com ele. E é tão simples, é um momento na mesa ali que você tira, não precisa você ir lá no monte, lá na montanha, lá no céu, no avião. É tão simples, gente, tá? E tem acesso a todo mundo. O Senhor entregou isso como um presente para a gente poder suportar os dias difíceis na Terra. Então entenda que isso é uma chamada para você se atentar a isso, porque é isso que vai modificar a sua vida cristã. A Bíblia fala, em Deus tudo se fez novo, mas em Deus, é nele, a gente precisa estar nele, não ir na igreja uma vez na semana. Não, e ele nunca falou pra gente que a gente não teria dias difíceis. A única coisa que ele garantiu é que ele estaria em todos eles. Né? Eu estou convosco todos os dias até que ele venha, ele vai estar com a gente. Então, ele não excluiu a possibilidade de ter um dia difícil. Não, ele nunca disse isso. Nunca. As pessoas acham que se relacionar com Deus é facilidade, vai ser tudo bem bom. Não, mas você não vai estar sozinho. Ele vai estar com você. É a melhor companhia que você poderia ter. É a melhor pessoa que você poderia se relacionar. É com Deus Pai, é com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. A Bíblia fala que ele tem ciúmes de nós. Olha só, que coisa linda. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ou seja, naquele momento que você vai para um lugar que não é para você ir, você se sente incomodado porque ele está gemendo dentro de você. Fala, não vai, eu não quero você aí.
Entende? O Espírito Santo, ele ama o momento, ele te chama, te convida o dia inteiro. Senta um pouquinho aqui, vamos conversar, eu tô com saudade de você. Vem aqui comigo, por favor. Para isso daí, deixa essa pia cheia de louça, faz só um pouquinho, vem falar comigo. Ele está te convidando hoje a ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais intencional com ele. Eu tenho certeza absoluta que quanto mais você buscar ele, quanto mais você se dedicar, se empenhar para conhecer ele de fato, você vai ter experiências maravilhosas e inesquecíveis na presença dele. Eu tenho certeza absoluta que hoje mesmo, se você desligar esse vídeo, ir pro teu quarto, só falar, Senhor, eu tô aqui, fala comigo, e ficar em silêncio, ele vai falar com você de uma maneira linda e profunda. Faça isso. Né, Dani? Eu tô te provocando a fazer isso. E esse relacionamento muda toda a nossa vida. Totalmente. A nossa vida, a nossa rotina. Porque que nem fala na Mateus 6,33, escolha primeiro o reino. Então, se você, o seu primeiro momento do dia, você entregar para ele, eu te garanto que o seu dia vai ser diferente. Você vai começar o dia mais paciente, você vai começar o dia vendo beleza onde você antes não enxergava. Antes você via tudo cinza e preto, agora você vai ver colorido. Então você vai ganhando a graça de viver, né? Vai sendo devolvido para você a sua identidade, a sua conexão com o Criador, porque a gente precisa se conectar com o Criador. Porque tudo aquilo que, um exemplo, uma árvore, ela está conectada com a terra. Uma árvore sem a terra acontece o quê? A árvore morre. Então é isso que acontece com a gente. Longe de Deus nós estamos mortos. E Jesus nos trouxe para voltar à vida. Então escolha passar esse tempo com Deus, escolha se entregar de verdade para Ele. Não fica mistificando o relacionamento com Deus, não fica terceirizando que é responsabilidade tua. Se você quer ter experiência com Deus e viver debaixo da vontade dele para você, você precisa escolher passar um tempo com o Senhor. Não é entregar uma miséria diária por Ele, mas é entregar o seu melhor para Ele. E ao longo do dia, no seu trabalho, lavando a louça, passando pano no chão, fazendo a unha, fazendo o que tiver que fazer, lembre sempre dele, esteja vigilante, esteja orando, esteja buscando. E como que é bom, uma vez eu estava fazendo caminhada e comecei a chorar, pensando assim, como que é o Espírito Santo, como que é Deus, como ele é maravilhoso. Então as coisas são simples e a alegria, ela está acessível a todos. Então, hoje a gente vem buscando um contentamento, a gente acha que está em coisas muito grandiosas, mas está em algo mais simples do que você imagina. É verdade. Então que você possa dedicar mais tempo para o Senhor, para se relacionar com Ele, que eu tenho certeza absoluta que você não vai perder. Você não vai perder tempo. Na verdade, tudo aquilo que nós fazemos que não seja para o Senhor é perda de tempo. Nosso tempo dedicado ao Senhor não é perda de tempo. Você pode ter certeza que isso vai provocar outras pessoas, talvez vão te criticar. Sim, vão te criticar. Nós vemos o caso da mulher do vaso de alabastro. Quando ela chegou, ela estava lá, Jesus estava na casa e havia os discípulos ali em volta dele, e ela foi lá e despejou todo aquele azeite, aquele unguento nos pés de Jesus e secou com os cabelos. E os discípulos acharam absurdo aquilo. Que devoção extravagante, para que aquilo? Então, quanto mais você desprender de devoção, de amor, de cuidado, de zelo pelo Senhor, isso vai incomodar outros. Mas não se preocupe. O coração que você tem que acessar e o coração que você tem que agradar é o Senhor. O restante, que Deus abençoe, cuide deles. Eu tenho certeza que, assim como aquele perfume invadiu aquela casa, e acredito que fora dela as pessoas sentiram que aquele ambiente estava diferente, as pessoas vão sentir através de você também, através desse relacionamento com o Senhor. Amém, queridos? Então, ao mesmo tempo que elas te criticarem, com o tempo ela vai ver que você realmente foi transformada por aquilo que você entregou, elas vão querer também experimentar isso. Querer. Porque é uma novidade de vida que não é todo mundo que vive. E gera transformação. Gera transformação e é sempre de dentro para fora. Uhum. Como é bom a gente ver alguém que foi verdadeiramente transformado pela sinceridade do amor de Deus. Porque ele nos constrange, mas a gente precisa ter acesso de verdade a ele. Amém. Dani, para mim, assim, foi um tema muito, muito gostoso. Muito bom. E muito profundo, que nos confronta, nos alerta, nos chacoalha, mas é muito bom. Falar de se relacionar com Deus é muito bom.
Acredito que nos próximos episódios a gente vai falar muito mais sobre isso, porque Deus está nos direcionando a isso, né? A gente percebe que Deus está nos direcionando a isso. Acredito que os tempos que a gente tem vivido são tempos que não dá para a gente mais perder tempo com outras coisas, a não ser com as coisas de Deus, que Jesus está voltando. Então, para mim foi um prazer falar sobre isso hoje, aprender sobre isso hoje. E mais uma vez agradecer vocês por esse momento. Espero que vocês tenham anotado aí tudo aquilo que foi dito. Espero que vocês tenham colocado aí também sobre as suas experiências, sobre aquilo que vocês têm vivido. Tudo isso edifica a nossa vida. E espero também que você não deixe esse conteúdo ficar perdido e vago aqui, para que você possa estar também enviando para mais pessoas, para mais vidas. É tão facinho você disparar lá. Eu sei que tem pessoas também que têm assistido os nossos conteúdos e não têm se inscrito na página. Então se inscreve, pessoal. Não deixe de se inscrever, que é importante. Tudo isso faz com que nossos vídeos eles alcancem muito mais pessoas. E nosso objetivo é ganhar vidas para Jesus. E por isso a gente precisa da tua ajuda. Amém? E curte também o vídeo, viu, pessoal? Dá um joinha aí. Com certeza. Comenta o que esse vídeo falou com você, marca aquela pessoa aí que você acha que precisa assistir, compartilhe esse vídeo também, esse conteúdo é muito bom, e todo mundo tiver acesso a ele, praticar, eu te garanto que a vida dessa pessoa vai ser transformada. Então a gente conta com a ajuda de vocês, esse conteúdo não é para nós, é para Deus e também para vocês, então ajuda a gente na divulgação desse conteúdo que é muito maravilhoso. Primeiro nós somos ministrados, depois são vocês. Também deixa um comentário aí sobre o tema que vocês querem que a gente fale nos próximos episódios. É verdade. Nós estamos aqui para servir a todos. E então a gente conta com vocês nessa missão que o Senhor colocou diretamente no nosso coração. Amém. Então já pega aí tua canequinha, teu copo. E mais uma vez, pessoal, muito obrigada. E até a próxima na mesa. Até mais.